amigo entre nós. Jesus, Jesus, Jesus. Ao andar por esta terra, o caminho Cristo mostrou. Ao passar pelo Calvário, sua vida entregou. Este amigo tão querido que morreu em meu lugar, regressou ao Pai eterno, mas um dia vai voltar. Jesus virá com toda a sua glória. Jesus será o sol da nova história. Jesus trará o canto da vitória. Jesus será o amigo entre nós. Esta terra, minha história, Cristo mudou. Sua morte me deu vida, sua vida me transformou. Este amigo tão querido que morreu em meu lugar, regressou ao Pai eterno, mas um dia vai voltar. Será o sol da nova história. Jesus trará o canto da vitória. Jesus será o amigo entre nós. Jesus, o amigo entre nós. O amigo entre nós. Jesus. Durante a minha vida, eu tenho presenciado grandes milagres de Deus. Faz cerca de 23 anos que eu estou pregando o Evangelho, e para a honra e glória de Deus, já completamos 78 semanas de oração e várias séries de conferências em vários lugares. E nesta tarde, nesta noite, eu estou apresentando fruto deste trabalho e também muitos outros trabalhos que foram realizados através de outros missionários. Eu me lembro que eu fui pregar em uma igreja, e ali naquela igreja, uma igreja pequena, quando eu cheguei na igreja, eu percebi que próximo dos banheiros havia uma mulher chorando muito, e ela chorava intensamente, chorava demais. Outra hora ela saía ali, ao lado daqueles banheiros, se dirigia até a escadaria da igreja, e ali ela estava chorando, voz muito alta, sempre chorando, chorando. E quando eu comecei a pregar, eu perguntei para a igreja, falei: igreja, o que está acontecendo com esta mulher? Por que ela não para de chorar? Eles disseram: você não sabe? Falei: não, eu não sei. Eu vou lhe contar. Esta mulher, ela casou-se e agora está esperando o primeiro filho. E ela foi ao médico, foi feito um ultrassom, e os médicos verificaram que a sua criança é portadora de uma enfermidade, uma doença raríssima no mundo.
E esta mãe desesperada, ela perguntou para os médicos se existia uma esperança para o seu filho. Os médicos disseram: mãe, só há uma esperança. Aliás, é a única esperança. Ela disse: por favor, me fale, qual é essa esperança? A única esperança que há é se Deus operar um milagre, porque esta doença é incurável. A medicina não explica, a ciência não explica, ninguém sabe a origem desta enfermidade. E aquela mãe desesperada, ela não conseguia assistir o culto, e durante meses ela ia para a igreja só para chorar, assentada de um lado de outro, aquela pobre mãe. Imagine você, mulher, esperando o seu primeiro filho, e o médico lhe fala uma coisa desta: olha, o seu filho está deformado, o seu filho tem uma doença incurável. Qual a mãe que não entra em desespero? E quando eu comecei a pregar, eu falei para os irmãos: chame esta mulher. Irmãos, esta mulher, ela entrou pelo corredor da igreja, e ela veio até o púlpito. Eu olhei nos olhos daquela mulher, falei: mãe, a senhora acredita que Deus que criou este universo, que Deus que abriu o mar vermelho, que Deus, esse Deus que alimenta todos os seres humanos, esse Deus que está formando esta criança no seu ventre, esse Deus, ele tem poder para operar um milagre e para restaurar a vida desta criança? Irmãos, esta mãe chorando, ela disse sim. Eu falei: então se ajoelha aí. Irmãos, esta mãe se ajoelhou. Eu confesso que eu tenho orado muito na minha vida, mas eu nunca orei tanto como aquele dia. Eu pude me sentir na presença de Deus. E eu falei: irmãos, para que ninguém saia por aí falando que Deus ouviu a oração do Geraldo, eu gostaria que toda a igreja orasse neste momento. Irmãos, nós começamos a orar, e nós oramos intensamente. Coloquei a vida desta mãe nas mãos de Deus, colocamos a vida desta criança nas mãos de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, a barriguinha da criança era transparente, como um plástico. Quando a criança se movimentava de um lado, todo o intestino, tudo caía de um lado e dava para ver. Quando virava, caía do outro, era uma coisa terrível. E a mãe desesperada. Irmãos, os meses se passaram. Agora imagine a ansiedade, imagine a angústia no coração desta mãe. De repente então, nasce a criança, um menino, e a mãe naquela expectativa, ela queria contemplar o rosto do seu filho. Irmãos, e quando ela olhou a sua criança, quando ela olhou o seu filho, então ela percebeu que aquele grande milagre que os médicos disseram, que somente o milagre de Deus para salvar o seu filho, e Deus operara na sua vida, na vida do seu filho, aquele grande milagre. Amém, irmãos? Ah, meus irmãos, ela mora muito longe de São Paulo, e eu comecei a procurar, onde está aquela mulher? Onde está aquela mulher? Ela precisa testemunhar no campo de fora. Me disseram, ela mora muito longe de São Paulo. Finalmente eu consegui falar com ela. Ela disse: como você conseguiu meu telefone? Falei: olha, o desejo de mostrar esse grande milagre era tão grande, que Deus fez com que eu achasse o seu telefone. Conversei com um, conversei com outro, e finalmente consegui falar com esta mãe. Irmãos, eu liguei para ela. Ela disse: Geraldo, olha, é muito distante de São Paulo, eu vou ter que viajar 400 quilômetros, eu tenho que viajar 200 para São Paulo, 200 de volta, mas para honrar e glorificar a Deus, para falar: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque hoje eu estou com meu filho maravilhoso, meu filho inteligente, meu filho bonito, meu filho curado, porque Deus ouviu as nossas orações. Amém, irmãos? Quantos gostariam de conhecer essa mãe? Levante a mão. Então, mãe, vem para a frente e traga o seu filho, para que a igreja veja que nós temos um Deus vivo e poderoso, que opera milagres na sua igreja. Amém, irmãos? Aí está esta mãe. Parabéns. Aqui está o Alexandre, resultado das orações. Uma doença incurável, mas para Deus nada é impossível. Amém, irmãos?
Não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, acredite em Deus, porque assim como Deus operou um milagre na vida desta mãe, operou um milagre na vida dessa criança, tão linda, Deus ele pode operar um milagre na sua vida também. Mãe, como você está se sentindo? Qual o nome da doença que ele tinha? E como você está se sentindo em ver esse filho, que nós oramos por ele, tão lindo, tão belo, ali ajoelhados perante Deus, clamando, suplicando: ó Deus, aceite as nossas orações. Como você está se sentindo em ver com os próprios olhos as nossas orações subindo até o trono de Deus, e Deus lhe concedendo esta grande bênção de restaurar o seu filho? Fale para nós, fale para esta igreja, como você está se sentindo. Demonstre a sua gratidão a Deus por tudo que Ele fez por vocês. A minha gratidão a Deus é muito grande, porque foi um período da minha vida muito difícil. E a doença do Alexandre é uma doença raríssima no mundo. Chama-se síndrome de Prunibelli. É uma doença que os cientistas não podem explicar. Não se sabe de onde vem essa doença. E era uma doença que os médicos diziam que até a medicina me autorizaria um aborto. E ao realizar o pré-natal, um dia eu perguntei ao doutor, um médico que me tratava, um médico japonês, numa clínica de medicina fetal, um médico muito competente, e eu perguntei a ele se havia alguma possibilidade dele estar enganado, não ser bem assim como ele via no ultrassom. E ele me disse que não havia possibilidade alguma dele estar enganado. Se ele passasse no ultrassom e essa criança estivesse curada, se o meu filho nascesse bem, só se fosse um milagre. E ele perguntou se eu acreditava em milagre. E eu disse que sim. E hoje eu estou aqui com o meu filho. Meu filho está bem. Ele nasceu. E, inclusive, essa doença, ao comprometimento dos pés, lá no hospital infantil, onde ele faz o acompanhamento, tem uma criança que tem essa doença e que nasceu sem um dos pés, porque os pezinhos, ou eles nascem torto, ou é uma malformação, né, essa doença. E uma dessas crianças nasceu sem pé. E todo o tempo de gestação, os médicos haviam me dito que ele nasceria com os pés tortos. E no último ultrassom, antes do parto, ele me disse que, ao visualizar a criança, ele não via mais os pés do meu filho. Só via uma luz no lugar do pé dele. E graças a Deus, meu filho nasceu com os pés perfeitos. Amém. Os médicos também, esse problema, há um comprometimento renal e também na parte da urina. As crianças geralmente não fazem xixi, só através de sonda. E o Alexandre, quando nasceu, os médicos ficaram aguardando por um período de 4 horas, porque eles achavam que ele ia morrer logo em seguida. E que geralmente essas crianças nascem e morrem logo. E o Alexandre chorou 4 horas seguidas com fome, e eles não podiam alimentar o Alexandre, porque eles precisavam ver se o Alexandre ia fazer xixi ou não. Porque aí, se não fizesse, tinha que rapidamente fazer uma cirurgia logo após o nascimento. E o Alexandre urinou normal. E para os médicos, porque essa doença também, eles têm muita infecção urinária. E o Alexandre tem 4 anos, ele vai fazer 5 anos, e ele nunca teve nenhuma infecção urinária. Eles ficam admirados com isso. Então, o que Deus fez na vida do Alexandre foi um milagre. E hoje o nosso maior desafio, meu e de meu esposo, o nosso desejo é que o Alexandre cresça nos caminhos de Deus.
para a honra e glória de Deus. Ele tem um comportamento um pouco difícil, é muito peralta, um pouco rebelde, mas graças a Deus ele está bem de saúde. E também foram, durante a gestação, são várias coisas. Se tratava de um tratamento muito caro. E Deus abriu as portas sobre esta clínica de medicina fetal. Eu tinha vários médicos nesta clínica em que eu me tratava, nem convênio eles não aceitavam, era só particular. E essa clínica mantinha um contato com um médico da Inglaterra para tratar o Alexandre, e nunca eu gastei nenhum real com isso. Deus abriu as portas até no meu tratamento, abriu as portas também no hospital que ele se trata, e hoje o Alexandre continua fazendo acompanhamento médico, mas graças a Deus ele está muito bem. E não havia assim possibilidade, eles achavam assim que o Alexandre não ia falar, que o Alexandre não ia andar também. E 1 ano e 2 meses o Alexandre andou normalmente, fala normal, muito inteligente. E é uma criança assim normal, graças a Deus. Nós fazemos o acompanhamento dele, mas ele está muito bem. Pelo poder de Deus, ele está aqui hoje com a gente. Amém, irmãos? Irmã Silmara, muito obrigado. Sei que para você não foi fácil. Ela terá que voltar daqui a pouco. Ela até me perguntou, falei, Geraldo, a questão de ir até a rodoviária, eu falei, eu levaria com todo prazer, mas terei que ficar aqui devido à programação. Mas eu creio que bem próximo aqui também deve ter algum ônibus direto. Os irmãos poderiam dar todas as indicações para... Me trouxe de carro. Olha, conseguiu. Veja como Deus é maravilhoso. Alguém a trouxe de carro. Amém, irmãos? Eu quero te dar um abraço. Muito obrigado. Deixa eu dar um abraço no Alexandre. Dá um abraço no tio, dá? Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Deus seja louvado. Um a um foi Jessé convocar seus filhos. Um dentre os irmãos seria o rei. Foi chamar a cada um, menos o mais novo. O trono não seria de Davi, mas se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. O pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei. Um a um, sonhos vão e provas chegam, sem ter razões, sem ter porquê. Mas há um Deus, mas há um Pai que vigia sempre, e as incertezas nunca vencerão. Pois se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo
seu poder. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. E não foi o mais velho, nem o mais forte, mas nações venceu, e o gigante fez cair por terra, pois Deus o escolheu. E se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Deus enxerga um rei. Meus irmãos, nós temos uma senhora, uma jovem na igreja, muito missionária. Irmãos, ela dedicou a sua vida à obra de Deus. Ela muitas vezes deixa o seu trabalho, ela tem 2 escolas, ela deixa tudo para fazer o trabalho de Deus. Eu tive a oportunidade de dirigir uma semana de oração em uma de suas escolas, e é uma mulher extremamente consagrada. Tem uma família maravilhosa, muito missionária, e ela não faz acepção de pessoas. Ela foi até o Hospital São Paulo, e ali, enquanto ela passava, havia um homem assentado ali na sarjeta, e ela olhou para aquele homem. Irmãos, aquele homem pesando cerca de 27 quilos, e ela começou a conversar com aquele homem, e percebeu que aquele homem era um aidético em fase terminal. E além de possuir o vírus HIV, ele estava também com tuberculose. Irmãos, esta mulher de Deus, ela não mede esforços para fazer a obra de Deus. Ela tira dinheiro do próprio bolso para investir no Evangelho, para ajudar as pessoas. É realmente uma família consagrada na obra de Deus. Irmãos, ela então deu toda a atenção, e ela começou a trabalhar com este homem, tanto na parte física como a parte espiritual também. Irmãos, e ela orando, porque ela é muito consagrada, é uma grande oradora, uma grande pregadora da palavra de Deus, tem assim, esse dom maravilhoso de dirigir sermões, palestras, e ela então, ela fazendo este trabalho, cuidando daquela ovelha ferida. Irmãos, e ali fez todos os tratamentos, e foi impressionante o milagre que Deus operou na vida deste homem, José de Jesus, o último nome. Irmãos, e este homem, depois de receber muitas orações, esta irmã o levou ao médico, e foi feito um exame, e constatou que o vírus da AIDS não estava presente mais na vida deste homem. Eles disseram, não, pode ter sido um equívoco. Fizeram o 2º exame, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º exame. E o pastor Bulhon apresentou este homem ali no Ayambi. Eu estive lá e vi ele apresentando. E ele mostrou todos os exames para qualquer médico observar. E este homem que pesava 23 quilos, com vírus de HIV e também tuberculose, irmãos, para a honra e glória de Deus, este homem hoje, ele está curado pelo poder de Deus, amém, irmãos? Ele estaria conosco hoje,
mas houve um problema, ele não pôde estar. Mas quero chamar a irmã Silvia, vem aqui, irmã Silvia. A irmã Silvia que fez esse trabalho com esse irmão, e tempo passa rapidamente, não temos muito tempo mais, temos ainda mais uns 5 testemunhos, e eu vou pedir para que a Silvia, em poucas palavras, ela fale para nós como foi esse contato e esse grande milagre que Deus operou na vida deste homem. Fala para nós, irmã Silvia. Boa noite, irmãos, é um prazer estar com a minha igreja, minha porque faço parte do povo de Deus, assim como você. Boa noite de novo, né, Geraldo? Deus é maravilhoso e tudo que a gente tem ouvido aqui é para nos consagrar mais a Deus, para nos mover a trabalhar mais para o Senhor. Deus é maravilhoso e o que Ele tem feito na vida de tantos, fora estes que vimos hoje, né? São coisas impressionantes. E o José Carlos, sim, foi no dia 9 de julho do ano passado que nós estivemos no Hospital São Paulo para levar o meu pai, que estava doente. E ao estar lá passando, nós então vimos essa pessoa e, como você relatou, ele estava em fase terminal para morrer mesmo, estava morto, considerado morto. Tanto é que o hospital já não aceitava mais como indigente, ele estava ali sem família, então colocaram para fora porque precisavam de leitos, mais leitos dentro do hospital. E nós estávamos passando, era uma sexta-feira, feriado, dia 9 de julho, e ali nós vimos e nós nos aproximamos, ele estava com aquela máscara, naquele chão frio e quase sem roupas, assim, mal agasalhado pelo tempo. E nós então começamos a conversar e ele falou assim, olha, eu vou morrer, mas eu quero morrer nas mãos de Deus. Se Deus existe e olha pelo ser humano, como a gente às vezes ouve falar, eu quero que vocês, eu e uma amiga minha, vocês orem por mim, porque eu vi vocês passando, levando o Senhor. E eu vi que vocês são diferentes. Vocês são especiais. E alguma voz me disse, fale com aquelas mulheres, fale. Então, quando nós passamos e olhamos para ele, estávamos preocupados com meu pai, ele que falou, senhoras, e daí que nós nos atemos, pois não, e fomos lá. E nós oramos com ele. No mesmo dia demos uma Bíblia, nossa Bíblia. Nós deixamos com ele e falamos, olha, nós vamos voltar amanhã e vamos trazer algum alimento para você. Você está comendo? Ele, não. Eu peço para algumas pessoas que passam aqui um pãozinho. Eles falam, você quer cigarro? Cigarro eu tenho. Mas ele, eu não quero. Eu tenho para onde ir, ele disse. Mas só que é de onde eu saí, eu não quero voltar para lá. E não entrou em detalhes. E nós fomos por 10 dias seguidos. Por 10 dias seguidos nós estivemos lá no hospital. Deus não dá doença para ninguém, absolutamente. Deus só traz paz, alegria e cura. Mas o meu pai teve que ir 10 dias no hospital. Ele ficava lá das 9, 10 da manhã até 3, 4 da tarde. E nós ficávamos lá. Então, enquanto ele ficava internado lá para exames e outras coisas, nós íamos conversar com esse homem. E ao conversar com ele, nós falamos do amor de Jesus, levamos literatura, levamos alimento, levamos roupinha e fomos tratando assim. E nisso a minha colega, enquanto eu cuidava dele lá fora, ela foi lá dentro conversar com o assistente social. E a assistente social falou, mas ele está em fase terminal, ele já foi colocado para fora, não tem família, não tem ninguém. Mas vocês têm que colocar ele para dentro, ele não pode morrer ali. Se ele vai morrer 2, 3 dias, 5, 10, qual a diferença? Põe no corredor. E eles então receberam de novo José Carlos para dentro do hospital e colocaram numa ala, porque ele estava já contaminando as pessoas. E o caso dele era muito grave, pelas 2 doenças. E ficou então mais 15 dias dentro daquele Hospital São Paulo, e nesses 15 dias, muita oração na igreja, muita oração, amigos, pastores, gente muito chegada, orando por aquela vida, e Deus abriu uma porta. O próprio hospital conseguiu que ele fosse transferido para Campos do Jordão, para uma clínica própria, para tratamento de pessoas desse tipo. E ele ficou nessa clínica 6 meses. E lá nós conversávamos com os médicos que cuidavam dele, 2 médicos. E falávamos, eu ligava, e nós mandávamos correspondência, e nós orávamos na igreja, e mandávamos coisas para ele, E qual não foi a surpresa? Que um dia, ele estava para receber alta, após 6 meses. E receber alta, ir para onde? Eu falei para o médico, por favor, nós ainda não temos onde colocá-lo, ele não tem família. Segura ele mais uns dias para nós arrumarmos um jeito dele ficar em algum lugar. Mas, por favor, segura mais uns dias. O médico muito simpático,
segurou mais uns dias e nesse meio tempo eu fui pregar numa igreja lá na Zona Leste, a convite do Ministério da Mulher. E eu estava pregando, passando um sábado inteiro, nós e o Expressão Vocal, estávamos lá e pregando, e não estava no meu roteiro do sermão falar sobre essa pessoa. Mas o Espírito Santo me impressionou de tal forma que eu não sei como, eu comecei a falar da pessoa, comecei a falar da história de uma pessoa que eu havia conhecido e que estava buscando a Jesus e que estava abrindo o seu coração para Jesus. E ao falar, quando terminou o culto, uma mulher na porta falou assim: este homem é meu irmão, José Carlos de Jesus, mas você não sabe quem é ele. Ele é mau, ele é um bandido. Ele ficou 9 anos preso, no Carandiru também. E ele já fez coisas, olha, nossa família abandonou mesmo. Abandonou porque ele é um marginal da pesada, ele é um homem, ele tem que pagar isso, ele está morrendo. A gente sabe, tem notícias pálidas, notícias assim, distantes dele. Ele precisa morrer, ele vai morrer mesmo. Eu falei, só que eu quero dizer para a senhora que ele não vai morrer, em nome de Jesus. Ele já está para receber alta, como eu disse no sermão, e ele tem que sair, e a família, vocês seriam os primeiros a acolhê-lo. Não, mas nós não queremos saber nada dele, que morra para lá. Eu falei assim, mas não é assim, ele já está recebendo alta da tuberculose, ele não é mais tuberculoso, ele foi curado e já tem que sair, mas nós não queremos saber. Tá bom, vocês não querem saber? A nossa igreja, você é uma adventista do 7º dia, a nossa igreja vai acolhê-lo. Nós vamos, pessoas, irmãos, vão acolhê-lo para a família de Deus. Então, nós o acolhemos. Mas nesse meio tempo, peguei o telefone dela, tudo, nós nos contactamos. E uma irmã dela que mora aqui em São Paulo, mas tem uma casa lá em Mongaguá, por isso que ele não veio, algum imprevisto, ele mora em Mongaguá. E ele foi morar lá, eles deixaram morar, mas a família falou, pagando aluguel. Tem que pagar aluguel. Ele não tinha como. Mas daí a igreja de Jardim Lilá amparou esse homem. E várias pessoas ajudam a manter o aluguel dele lá. Mas ele vendia latinhas, pegava latinhas lá na praia, essas latinhas vazias, para fazer um dinheirinho. A igreja abençoando também, ajudando. E nesse meio tempo, depois dos 6 meses, ele foi ao Hospital São Paulo, porque tinha que fazer exames periódicos. E qual não foi a surpresa? Quando fez exames para verificar o problema do HIV, vírus da AIDS, completamente curado. O médico não acreditou, falou, não, você vai, não, isso é, não pode ser. O médico questionava. Ele falou, você vai voltar daqui 30 dias para fazer exame. Novos exames, uma bateria mais rigorosa. Pois ele voltou. E fez o 2º, e fez o 3º, e fez o 4º, e fez o 5º, e fez o 6º, e fez o 7º. Quando a gente estava lá com o bulhão na Anhembi, era o 6º, mas agora já fez o 8º. Amém, irmãos? 8º exame. Ele está completamente curado. Completamente. E foi batizado no dia 6 de agosto deste ano. Amém. É um fiel irmão, ele é muito dedicado. Sabe quantos quilos hoje? 85 quilos. 80. Pesava 27 quilos. Poucos quilos. Dos 20 e poucos, ele está com 85. E nós temos testemunhado do poder de Deus em muitas igrejas, lá no Anhembi com o pastor Bulhão, porque foi o pastor Bulhão que o batizou no dia 6 de agosto. Nós estávamos fazendo outro trabalho missionário em Goiás, então nós não estivemos presentes, mas ele tem testemunhado para a honra e glória de Deus, que Deus cura, tanto fisicamente, quanto muito mais espiritualmente. Porque esse corpo pode morrer, né? Pode ir para o pó. Mas a vida eterna é certa com Jesus, não é isso? Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Que testemunho lindo. Muito obrigado, irmã Silvia. Que Deus seja louvado. O céu é muito belo, a vida aqui também. Vou ter que escolher viver aqui ou no além. Quero estar
lá no céu, e este é meu lar. Não sonho em vão com este lindo e belo lar. Certeza tenho então, aqui não é o meu lugar. Quero estar lá no céu, e este é meu lar. A Deus contente servirei, enquanto aqui viver no céu. O louvarei, e quando os meus olhos a morte vier fechar, esperarei Jesus voltar e não mais sofrerei, pois subirei para o céu. O dia virá, a Deus contente servirei, enquanto aqui viver no céu. O louvarei, E quando os meus olhos a morte vier fechar, esperarei Jesus voltar e não mais sofrerei, pois subirei para o céu. O dia virá, o dia virá. A menina que agora há pouco cantou é a Riane. Ela, com 7 meses aproximadamente, eu e a minha esposa morávamos numa casa aqui na Elias Mas, aliás, na professora Eunice Bechara de Oliveira, e havia um orelhão próximo da casa. Nós não tínhamos telefone, então eu peguei a Riane e coloquei numa rede, e coloquei em cima da rede, porque ela tinha dormido. Coloquei ela na rede, pus então em cima dela uma toalha, para que alguma coisa não caísse em cima dela. Que eu fui até o orelhão para dar um telefonema lá para os pais da minha esposa. Então eu saí e falei com o meu menino de 9 anos, olha, se a Riane acordar lá na rede, você, por favor, acorde ela, porque a gente vai estar lá telefonando. E aí passou-se alguns momentos, a gente estava lá no telefone, eu olhei em direção de casa, o meu menino de 9 anos aparece e faz assim. Eu falei, o que é? De longe, ele não falou nada e entrou para dentro de casa. Daí um pouco ele veio de novo e falou, né? Fez assim com o braço. Eu falei, o que é? Ele não respondeu e entrou em casa correndo. Aí minha esposa, vai lá porque é alguma coisa com a Riane. Corri em casa, quando cheguei lá, eu vi a rede quietinha lá, parada, mas eu não vi, eu vi que a toalha não estava sobre ela, né?
Quando eu fui ver, que eu tirei a toalha, ela estava morrendo, irmãos, com o olhinho virado, completamente cianótica, né? Roxa mesmo, assim, quase sem vida, porque estava muito calor e a toalha, por alguma razão, caiu sobre o rosto dela. Então estava sufocando ela mesma, né? Então eu tentei fazer de tudo que ela pudesse voltar, coloquei água e tudo, e ela foi gradativamente voltando. O meu desespero era grande. Aí eu falei com o Carlinho: Carlinho, por que você, ao invés de chamar a gente lá 2 vezes, por que você não veio socorrer ela primeiro aqui? Né? Falando com ele apavorado, ele falou assim: eu não chamei vocês hora nenhuma, eu estava no meu quarto, não escutei ela chorar. Irmãos, quem chamou então? Quem que fez assim 2 vezes para que a gente pudesse ir lá salvar? Foi um anjo. Então é um testemunho que eu queria contar para vocês. Obrigado, irmão Isaac. Veja que testemunho tão lindo. Veja, a criancinha chamando: venha, venha, venha. E ele apavorado: por que você não me chamou antes? Eu estou no meu quarto, eu não estava te chamando. Irmãos, por isso eu falo, eu quero agradecer. Pastor Orlando, vem aqui à frente. Pastor... Problema na vida que Deus não possa solver. Não há montanha tão grande que Ele não possa mover, nem tempestade tão grande que Ele não venha acalmar. Profunda que Ele não possa sarar. Se o peso do mundo levou sobre seus ombros, sei, meu irmão, que Ele levará você. Sobre seus ombros, sei, minha irmã, que Ele levará você. Cristo um dia falou aos oprimidos: problema na vida que Deus não possa solver. Não há montanha tão grande que Ele não possa mover, nem tempestade tão grande que Ele não venha acalmar. Não há dor tão profunda que Ele não possa sarar. Se o peso do mundo levou sobre seus ombros, sei, meu irmão, que Ele levará você. Sobre seus ombros,
levar a você, levar a você. Agindo em meu ser.